Olá! Não podemos ficar sem o nosso pão diário. E o nosso pão diário hoje está em João 6, versículo 41, né? A murmuração dos judeus. Hoje, na Aliança da Graça que nós vivemos, nesta perfeita, esse novo caminho, vive novo caminho, nesta aliança perfeita que o Senhor da Graça nos deu a partir da cruz, você tem também murmurado? Os religiosos murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, né? Porque eles, que são os religiosos, eles queriam ser aquele que dá o alimento, né? Aqueles que controla, aqueles que que leva o alimento para a mente das pessoas, eram assim eles. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida, é eu que sou o pão da vida, não é pão feito por mãos, né? Ele não habita, hoje ele diz para nós, eu não habito em templos feitos por mãos, eu habito em vocês, na sua mente, né? Na sua vida, no seu coração. 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? É assim que questionam, né? Questiona todos vocês que proclamam a palavra de Deus, né? Sempre põe em dúvida, né, a sua conexão com o Altíssimo. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe, né? Os religiosos questionam sempre. Como, pois, agora diz desci do céu, né? Se falaram assim de Jesus que viram tantas maravilhas, porque não falam de você, não é verdade? Então, 43, respondeu Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, né? Então aqui Jesus estava falando, não é o esforço de vocês, não é o costumes, a tradição, os rituais, não é nada que vocês façam que vem a mim, né? Que chega até mim este amor, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi consumado na cruz esse amor, então ninguém pode vir a mim se o Pai, né, que me enviou não o trouxer, né? E lá em João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então não é nada, não é nenhum esforço religioso, né, que vai trazer, né, ativar a nossa mente em Cristo. E eu o ressuscitarei o quê? No último dia. Não é o último dia que o mundo vai acabar, não. No último dia aqui Jesus dizia, no último dia dele como homem, né? Ele iria ser Jesus Cristo. Então Jesus homem, o Jesus de Nazaré, falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, porque foi ele que morreu na cruz por nós. Ele foi o Cordeiro Santo, né? Ele foi o Cordeiro Santo que pagou de uma vez por todas os nossos delitos. Amém? A partir de João 5, Jesus explica o que é a sua missão. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra o que? Em juízo. Lê lá Romanos 5, né? Porque fomos o que? Justificado por Jesus Cristo, o que? Pela fé. Mas passou da morte o que? Para a vida. Em Cristo Jesus temos hoje a vida eterna, né? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé que Cristo, né? Que Cristo é o autor, né? É o autor e consumador. Cristo consumou. Então, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. É esse dom da fé que foi implantado em nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. João 5, 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do quê? Do Filho de Deus, e os que
a ouvirem viverão. Morto ouve. Está falando do morto espiritualmente, aqueles que ainda não concluíram na sua mente a graça de Deus, né? Esses estão mortos, mas ouvirão a voz do Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é filho do homem, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu que autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então ele disse, João 6, eu sou o pão que desceu do céu. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ele era o pão que desceu do céu. Ele dizia o quê? Para quem? Para os judeus que murmuravam, porque os judeus viviam o quê? De costumes, daquele pão que eles faziam, né? Os rituais da lei, lá do livro de Êxodo, né? Da Páscoa, então aqueles rituais, aqueles costumes, tradições que da lei. Mas Jesus estava trazendo o que? Um novo e vivo caminho. Então ele está falando, eu sou o que? O Cordeiro Santo, eu sou o pão que desceu do céu. Agora em diante não vão precisar o quê? De rituais, né? Temos que o quê? Ativar a mente, né? A mente de Cristo em nós. Nós temos que ter a mente de Cristo ativada. Então Jesus estava trazendo, né, uma nova doutrina, né? A doutrina o quê? Da graça, do Espírito Santo, da cruz. Ele estava ensinando, eu sou o pão que desceu do céu. João 6, né? Está escrito nos profetas e serão o quê? Todos ensinados por Deus. Assim Jesus estava dizendo, né? Eu sou o pão da vida, porque os judeus queriam continuar no quê? Na tradição, nos costumes do quê? Do pão lá do Êxodo, né? Da passagem da Páscoa. Mas Jesus estava ali mostrando, falando que ele seria o pão, né? Ele é o pão que traz a vida eterna, não é aquele pão do ritual, né? Ele estava falando, da mesma forma, quando ele disse para Paulo, e Paulo falou para nós até hoje, né? E diz assim, a palavra de Deus, né? Que